Andrezinho, deixa eu te falar uma coisa. Voltando lá pro passado, pra gente entender o início da sua trajetória, né? Quando que você chegou e falou pro seu pai assim, cara, puta, acho que eu quero ser piloto. Acho que... Porque assim, a gente já entendeu que você nasceu dentro de um carro. Mas deve ter chegado um momento que você falou, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Como é que foi isso daí? Cara, foi legal. Foi um momento legal e eu vou até te falar, tem uma curiosidade minha, que eu jogava muito futebol, né? Jogava muita bola na época de escola. Você jogava bem ou era perna de pau? Cara, eu jogava bem. Sem falsa modéstia, eu jogava muito bem futebol. Vindo meu pai foi meu pai na época que ele era, sei lá, tinha seus... Quando eu nasci, logo que eu era ainda bem pequeno, meu pai jogava no torneio Interbancos, que tinha torneio Interbancos ele trabalhava num banco Itaú, e ele era titular do time de futsal, meu pai jogava pra caramba. E aí sempre me incentivou muito a jogar futebol, e eu adoro futebol até hoje, é meu segundo esporte. Então, e aí eu jogava muito futebol. E nessa época, quando começou a surgir os meus espasmos, que sou portador da síndrome de Tourette, eu vou contar um pouco mais pro pessoal aqui pra frente, começaram a surgir meus espasmos e meu pai percebeu que toda atividade que eu fizesse concentrado, eu reduzia os espasmos, eu me sentia melhor. E ele percebeu que o esporte me ajudava muito, né? Até que quando eu tinha meus 9, 10 anos, ele me deu um kart. Me deu um kart e falou assim, vamos ver se esse moleque para de tremer dentro do kart. E, cara, comecei a andar de kart, ele viu que eu andando, quase não tinha espasmo. Andando na pista, ficava olhando, poxa, ele não tem. E eu comecei a ir bem. Só que kart, você sabe como é, né? Sim. Mesmo naquela época, há 30 e poucos anos atrás, sempre foi muito caro, né? E aí a gente tinha um apoio da escola, tinha um apoio de um amigo que tinha uma confecção de roupas, e eles ajudavam. Um pagava o motor, um pagava pneu, outro pagava inscrição, e a gente ia indo. E só que durou 2 anos, meu pai chegou pra mim e falou, eu vou quebrar. Ele falou assim, se você quiser isso pra você... Ele falou assim, seja um bom aluno, seja um bom filho, que quando você tiver 15 anos de idade eu vou te colocar no curso de pilotagem. Cara, me disciplinei, tive paciência e... Isso você tinha o quê? Uns 10, 11? Eu tinha uns 10, 11, fiquei lá uns 3, 4 anos estudando, acompanhando ele nas corridas, porque ele me levava para as corridas, então... Eu, na época, ajudava os mecânicos. Deitava embaixo de carro do Fórmula 1 na época. Ajudava a trocar câmbio, motor. E eu chegava em casa que minha mãe falava, você tá mais sujo que o mecânico da equipe, cara. Impressionante. Porque eu me metia mesmo no meio e ia fazer. Sim. Eu aprendi de baixo, sabe? Eu vim lá de baixo. Então, eu aprendi a dar valor para todo o trabalho desses caras, sabe? Sim. Eu vejo que eles são realmente a alma da equipe, né? Nós, sem eles, não somos nada, né? Então, desde essa época, eu falei, eu quero ser piloto. E eu jogava futebol. Eu estava jogando num time da várzea. Eu já estava começando a jogar num time da várzea. Uma vez um olheiro veio falar comigo, você não quer testar num time grande de São Paulo? Eu te levo para testar. Cara, e nessa época, eu fiz 15 anos e meu pai falou, você vai fazer o curso de pilotagem. Quando eu fiz o curso de pilotagem, eu fui o melhor aluno do ano, lá com o Beto Manzini. Aí eu olhei pro meu pai olhou pra mim e falou, e agora? Vai jogar bola ou vai correr? Eu falei, não, eu quero isso pra mim. Ele falou assim, filho, é o seguinte. Aí ele me explicou toda a realidade, né? Ele falou assim, a gente vai depender de patrocínio, a gente vai depender de tudo. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho a equipe, eu te coloco pra treinar, você vai treinando sem compromisso, e quando pintar uma oportunidade, a gente pensa você correr uma corridinha. Eu falei, tá bom. Então, toda semana, Interlagos, antigamente era barato treinar, não é que nem hoje, né? Que as categorias limitam treino e tudo. Antigamente, você podia ir pra pista treinar. Meu pai pegava o Uno da equipe que ele alugava, era quarta e quinta, cara, eu lembro direitinho. Era quarta à tarde e quinta de manhã. A gente ia pro autódromo, chovia, nevava, fazia só qualquer coisa, a gente tava lá treinando. Tava treinando. É o que eu falo, essa hora de voo também me proporcionou muita bagagem, muita experiência, né? Porque isso faz muita diferença. Com certeza. Né? Treino é tudo, né? Quando você se dedica a algo, você... Com certeza. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu fui treinando, meu pai viu que eu tava indo bem. E aí, foi daí que surgiu a história de eu começar a competir. Um piloto que competia com ele na equipe prometeu um patrocínio para mim pro ano seguinte. Isso era 94. Eu tinha 16 anos de idade. Fiz o curso,
habilitei carteira e aí no ano seguinte eu estreiei na Fórmula 1 e aí... Show de bola.